Obrigado, Paulo. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Talvez vocês não lembrem, mas eu já fui em Tino várias vezes, já dei estudos, já preguei lá também. Me lembro de alguns rostos aqui conhecidos, como o irmão Isaac. Então, é um prazer revê-los e conhecer os novos amigos também. Realmente a gente sente falta dos nossos amigos da Califórnia. Nós estamos aqui há quase 5 anos no Texas e sempre pensamos em visitar, mas as coisas com a pandemia e tudo mais acabou que até agora a gente não pôde retornar ao Texas, à Califórnia. Mas é muito bom estar com vocês nessa noite e amanhã também. Eu não sabia, Paulo, que vocês tinham comprado a igreja e que vão passar por um momento de reforma, de renovação, né, de reconstrução. E, coincidentemente, o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês nessa noite e amanhã tem tudo a ver com isso. E nós vamos olhar a história de Josias. Abram comigo no livro de 2 Reis, capítulo 23, por favor. 2 Reis, capítulo 23. Talvez um dos reis mais conhecidos de Israel. Talvez o grande reformador dos reis de Judá e de Israel. Nós encontramos na pessoa de Josias. Veja só o que o verso 25 do capítulo 23 começa a nos dizer sobre a história de Josias, a experiência de Josias como rei de Judá. Alguém gostaria de ler para nós? 2 Reis, capítulo 23, verso 25. Se não tiver, eu posso ler também. Estou buscando aqui, estou buscando. Tá. Está em inglês aqui. Ok, eu leio em português aqui. Eu tenho em espanhol. Tudo bem, não tem problema. Diz assim no verso 25: E antes dele, falando de Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Então notem que nem antes de Josias, nem depois de Josias, se levantou um rei como Josias. A Bíblia diz que ele, se você olhar o capítulo 22 e 23, ele fez grandes reformas em Israel. Ele foi um grande reformador em Israel. E nós vamos ver que existe um pré-requisito para que o sucesso da reforma que ele fez em Israel fosse tão efetivo. E o pré-requisito é que houve um grande reavivamento antes da reforma que ele colocou em prática. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e amanhã, de forma bem rápida, bem sucinta. Mas eu gostaria de provocar vocês em alguns pontos e talvez enfatizar alguns pontos importantes para a nossa reflexão pessoal. Ok? Eu queria começar lendo um texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. E na página, é o capítulo 16, o capítulo chama-se Um Apelo a um Reavivamento. Ela começa dizendo o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Então não há nada mais importante para nós hoje do que buscar esse reavivamento. Agora, existe uma verdade aqui nas entrelinhas dessa frase que eu acabei de ler. Aqueles de nós, a igreja, que precisa buscar um reavivamento é porque a igreja está numa condição que não é viva. Ela precisa ser reavivada.
E aí, mais no meio do capítulo, ela diz o seguinte, página 128. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa um renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Eu queria sugerir, se nós precisamos de um reavivamento, é porque nós precisamos de uma ressurreição espiritual. A condição da igreja de Deus nos últimos dias, ela é patética, nós sabemos. A Bíblia diz que Laodiceia, ela se acha rica e enriquecida, e que de nada tem falta. Mas o seu estado verdadeiro é que ela é miserável, pobre, ela é cega, ela é destituída da graça, das vestimentas de Cristo, e ela é nua. E ela precisa ungir os seus olhos para que possa ver essa condição do povo de Deus nos últimos dias. Uma ressurreição da morte espiritual. Essa é a nossa maior necessidade. E ela continua dizendo, reforma, e vocês notaram aqui que são duas coisas diferentes. Reavivamento e reforma. Duas coisas diferentes, distintas. Reforma, por outro lado, significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Temos nós hoje necessidade em mudar as nossas práticas. As nossas práticas, os nossos hábitos, talvez no comer, os nossos entretenimentos, as nossas teorias e nossas ideias com relação ao Evangelho. Há necessidade de uma reforma também. E ela continua dizendo, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la precisam fundir-se. Então notem que a razão que Josias foi tão bem sucedido com as reformas que ele fez em Israel, é porque ele teve um reavivamento espiritual antes. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, muitos adventistas, que ao se depararem com certas verdades das Escrituras e do Espírito de profecia, tentam reformar a sua vida a partir daí, a partir de então. Por exemplo, talvez as pessoas se deparem com a reforma da saúde nos escritos do Espírito de profecia ou na doutrina do santuário, como a Bíblia apresenta. E talvez ao se depararem com essas verdades que são cortantes de fato, elas tentam com a sua própria força começar a mudar os seus hábitos e as suas práticas no comer, no beber. Mas eu conheço muitas pessoas que andaram por esse caminho e, eu digo mais, foram a um ponto quase de fanatismo, um ponto de radicalismo tão grande na questão do comer, no beber e no vestir, que, infelizmente, o resultado final foi um desapontamento. Foi um abandono da verdade por completo. Então note que a verdadeira reforma, ela não deve começar de fora para dentro. A verdadeira reforma, ela começa de dentro para fora. Por quê? Porque ela, para ter sucesso, ela precisa ser seguida ou vir depois de um reavivamento. De dentro para fora. Aos poucos, você vai mostrando aquilo que Deus faz no coração. E foi esse o segredo que conduziu à grande reforma de Josias. E eu creio que a lição de Josias, ela é verdade presente para os nossos dias. Como nós vamos ver. Então vejam comigo no capítulo 23. Eu quero enfatizar
hoje, no tempo que nos resta, talvez o processo de reforma, o final. E aí amanhã nós vamos ver o reavivamento que ele passou. Ok? Então veja só o resultado dessa reforma. O que ele fez em Israel. Está descrito aqui algumas coisas eu queria enfatizar no capítulo 23. Veja só no verso 4 o que acontece. A Bíblia diz em 2 Reis 23, verso 4. E o rei mandou o sumo sacerdote Euquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todos os exércitos dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. O que nós vemos aqui dentro da igreja? Dentro do templo do Senhor? A Bíblia diz que os vasos que foram feitos, confeccionados para Baal e para os exércitos dos céus. O que representam esses vasos? Me diga você, para que eram usados os vasos na época de Josias? E na nossa época também. Né? Em inglês fala vessels. Nós podemos imaginar aqui que diversos tamanhos de vessels, de vasos, de recipientes, provavelmente para carregar o óleo, talvez para carregar a bebida, o vinho, o suco, talvez para carregar o trigo. Eram recipientes que eram levados muitas vezes e oferecidos aos deuses. Colocava-se ali o óleo, o azeite ou o trigo, os cereais, e era oferecido aos ídolos. Então notem que o vaso, ele é um recipiente, ele é aquilo que carrega o alimento ou a bebida. E todas essas coisas que eu acabei de mencionar, nós sabemos que a Bíblia conecta com os ensinamentos de Deus. Por exemplo, o vinho, nós sabemos que é um símbolo da doutrina. O azeite também, além de ser um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo da mensagem, da doutrina. É um símbolo do espírito de profecia que nós temos que pingar o azeite, o colírio, para que os nossos olhos possam se abrir. E o trigo também é um símbolo da mensagem. Lembra da parábola do semeador que foi a semear a semente? A semente é um símbolo do evangelho. A diferença foi o tipo de condição dos corações que essa semente encontrou. Então notem que o fato de Josias ter removido esses vasos, esses recipientes que continham ensinamentos que eram oferecidos aos deuses, foi muito significativo. E é muito significativo para nós hoje. Eu pergunto para vocês, será que hoje nós não temos que fazer uma limpeza também no templo do Senhor? Será que não existem no meio da igreja hoje vasos, recipientes que carregam doutrinas, vinho fermentado? Talvez uma água contaminada das cisternas quebradas de Babilônia? Ou talvez os trigos transgênicos das abominações dos moabitas e dos amalequitas? O que seriam esses vasos hoje? Vamos trazer para os nossos dias. Para tentar fazer a aplicação. Quais são os elementos que ajudam a disseminar esses erros, essas falácias no meio da igreja? Desculpa porque eu estou balançando, porque a gente está num trailer aqui. E está ventando, e cada vez que eu me mexo, a tela mexe junto. Então, o que poderia ser esses vasos? Quem sabe livros repletos de ensinamentos, talvez livros exemplares de autores que não sabem nada sobre as 3 mensagens angélicas, que não guardam o sábado, que não conhecem a doutrina do santuário, que detestam os adventistas, talvez são vendidos
nos ABCs da vida. Evangélicos, protestantes, guardadores do domingo que não tem nada a ver com o adventismo. São consumidos pelo povo. E aí nós perdemos tempo nessa literatura, ao invés de ler os testemunhos para a igreja, os testemunhos para o lar adventista, os testemunhos para a orientação das crianças, para os ministros e obreiros do Evangelho. Aprender sobre a grande controvérsia dos séculos, os patriarcas e profetas. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando nós estávamos em Loma Linda ainda, houve uma rebeldia aberta com relação aos escritos do Espírito de Profecia na igreja de Campus Hill Church. Rebeldia aberta. Estamos falando aí de 15 anos atrás, talvez um pouco mais. Nós tratamos muitas vezes a nossa literatura como nós vamos para um hometown buffet and we pick and choose what we want. A gente, essa parte aqui sim me serve. Não, essa aqui, não, eu não quero salada, eu vou querer só aqui o arroz, a batata. Salada eu deixo de lá. Essa aqui ela não é inspirada, isso era para a época dela. Obviamente nós temos que entender o contexto das coisas. Existem muitas coisas, sim, que o princípio foi escrito para a época dela. Mas muitas coisas esse princípio ainda é vigente para os nossos dias. Talvez nós podemos lembrar aqui das músicas. Como um instrumento, como um vaso que carrega o óleo, o vinho, o suco da doutrina. Vocês sabiam que a música foi feita ou foi instituída por Deus na adoração justamente para que a doutrina seja embutida na nossa mente? Sabe qual é a forma mais fácil de memorizar as escrituras? Através da música. A forma mais fácil de memorizar as promessas de Deus, as profecias de Deus, os eventos proféticos, é através da música. Então hoje você vê que existe muita música dentro, eu não estou falando do mundo, ok? Aqui o contexto ele limpou dentro do templo do Senhor, esses vasos, que tinham sido feitos para Baal. Então nós pegamos ritmos que foram feitos para Satanás, para o diabo e as suas hostes angélicas. E aí nós achamos que só trocando a letra está tudo certo. Você pega o rock, por exemplo, um ritmo que o diabo abusou por anos, destruiu famílias, destruiu vidas, acabou e arruinou sociedades inteiras. E nós pegamos essa música, a essência, porque a música, e eu falo com um pouco de propriedade, porque eu entendo um pouco de música. A música ela é composta de 3 elementos. Você tem o ritmo, sem ritmo não existe música. Você tem a harmonia e a melodia. Depende aonde você enfatiza nesses 3, você tem um efeito diferente na mente do ser humano. Então você pega o rock and roll, por exemplo, que enfatiza o ritmo está sobressaindo a harmonia e a melodia. E aí você está, é que nem aquele camarada que vai no potluck da igreja, e aí dá a primeira garfada na comida e pergunta, onde é que está a pimenta? Tem pimenta? Porque a pimenta é assim, quanto mais você usa, mais você quer. E aí a comida já começa a ficar sem gosto. E aí você tem que botar mais pimenta. A música é assim. Você começa a se acostumar com esse tipo de música que estimula as paixões, né? Estimula a parte física, o ritmo. E aí você começa a achar que os hinos já não têm graça. Os salmos, as músicas e as escrituras já não têm graça. E você tem que colocar pimenta. Sabe que Satanás, ele é um grande músico. E aqui como nós temos muitos brasileiros, se você quando era jovem, se você fosse bom na matemática, você ia prestar um vestibular em línguas,
Você ia fazer uma faculdade em línguas? Não. Você ia usar aquilo que você tem facilidade, aptidão, certo? Satanás também. Você acha que ele não ia usar a música como um elemento importante para enganar o povo de Deus nos últimos dias? As próprias escrituras nos falam, em Daniel capítulo 3, onde você tem aquela imagem de Nabucodonosor, que é um símbolo da imagem da besta, a imagem de um império, né? E o decreto para que todos adorassem aquela imagem da besta, senão receberiam uma punição de morte. E ali a Bíblia diz que quando vocês ouvirem toda sorte de música, então vocês saberão que é o tempo de se prostrarem para adorar a estátua. Será que nós não estamos ouvindo toda sorte de música? Isso é um indicativo, amigos, de que o tempo se aproxima. Nós precisamos, assim como Josias, fazer uma reforma. Uma reforma, colocar esses vasos, seja literatura, seja música, seja o que for. Essas coisas que foram criadas para Baal, para os ídolos. Colocar isso de fora. Queimar fora de Jerusalém, como nós lemos aqui. Voltem comigo em 2 Reis 23 e veja só o próximo verso, verso 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército. Então notem que nos dias de Josias haviam sacerdotes que eram adoradores do sol e dos exércitos do céu. Eu não sei se vocês lembram, mas no livro de Ezequiel, no capítulo 8, você encontra profeticamente ali falando no final dos tempos que um grupo de líderes do povo de Israel se vira de costas para o santuário e começa a adorar o quê? Vocês lembram? Começa a adorar o sol. Veja lá no capítulo 28, no capítulo 8 de Ezequiel. 24 anciãos. De acordo com as ordens, haviam 24 anciãos e o sumo sacerdote, eram 25. Você tinha lá 25 anciãos adorando o sol. O que significa a adoração do sol para os nossos dias? O sol sempre foi o grande Deus em todos os tempos pagãos, desde o Egito, desde a Mesopotâmia, a Babilônia, os persas, macedônicos, Roma. O sol era o grande Deus. E hoje não é diferente. Por isso que Satanás tem duas colunas, duas obras-primas aqui na Terra. Uma é a santidade do domingo, adoração ao dia do sol. E a outra é a imortalidade da alma. São as duas colunas que as falácias de Satanás se fundamentam. Será que nós estamos esperando uma crise dominical, uma crise em relação à adoração ao sol? Então vejam que tudo isso respinga nos nossos dias também. Então notem que o verso 4 fala dos veículos que eram usados para disseminar essas falácias dentro do templo, dentro da igreja. Mas no verso 5 fala dos ministros, dos sacerdotes de Baal. Sacerdotes que se diziam de Deus, mas eram sacerdotes que queimavam incenso ao sol e aos deuses e aos exércitos dos céus. Eu tenho encontrado na minha caminhada dentro da igreja, nos últimos, especialmente nos últimos 15, 20 anos, muitos sacerdotes como estes na história de Josias, dentro dos muros de Sião, dentro dos muros de Jerusalém. Esses dias eu fui convidado, na verdade, ano passado, eu fui convidado para participar na igreja de brasileiros ali em Houston. E durante a escola sabatina, estava apresentando o tema e um senhor, um ancião, começou a retrucar
não a me retrucar. Eu procuro apresentar o que as escrituras, o que o Espírito de Profecia fala, e eu só sou um facilitador ali. E à medida que ele começou a retrucar o que eu estava ensinando, eu abria em mais um texto do Espírito de Profecia, mais um texto da Bíblia. E aquilo ali não convencia ele. E eu não sabia, fui saber depois, que ele era o pastor da igreja. Bom, a história é longa, mas recentemente, algumas semanas atrás, uma amiga de Houston me liga apavorada, pedindo a minha ajuda. Porque essas e outras, né, ela estava lá também, passando a escola sabatina, ou pregando, não me lembro o que era. E o mesmo ancião começou a entrar num argumento forte com ela. E eu não sei se vocês lembram, a lição do semestre passado falava sobre as 3 mensagens angélicas. E falava sobre os 2.300 anos, e o santuário e tudo mais. E ele começou a dizer que não havia santuário, não havia purificação do santuário, que tudo isso era um erro doutrinário, que Ellen White era uma grande escritora, mas que aquela coisa, né? Eu escolho o que eu quero, o que eu não, que serve e o que não serve. E aí eu disse para ela, olha, isso é muito sério, muito sério. Isso me cheira a que ele é um discípulo de Desmond Ford. Desmond Ford já faleceu. Foi um dos grandes, como se diz, scholars, né? Um dos grandes teólogos que o Adventismo teve na década de 80. Ele era tão grande, com a cabeça tão cheia do grego e do hebraico, que ele se desviou da verdade. Por isso, irmãos, possamos lembrar que a forma que nós estabelecemos as doutrinas, ela está prescrita na própria Bíblia. Você e eu não precisamos saber hebraico, grego, texto original, para entender as doutrinas. A prescrição está aqui na própria Bíblia. Abra lá em Isaías 28, do verso 9 ao verso 13, você vai ver como que nós devemos conhecer e entender doutrina. E ali diz, um pouco aqui, um pouco ali. Linha sobre linha. Verso sobre verso. Você compara o que os profetas têm a dizer. Porque se você vai no grego e no hebraico, nossa, uma palavra em inglês ou em português tem lá 5, 6 significados. Aí como é que você vai saber qual que é o rumo que você vai ter que tomar? Então Deus, ele deixou a prescrição. E outra coisa, o que acontecia na Idade Média, que só o clero, só os grandes historiadores e teólogos conheciam e podiam interpretar as escrituras, isso ficou lá, gente. Nós sabemos o tipo de opressão que ocorreu quando a Bíblia foi confinada só ao clero, só aos teólogos. Deus deu a sua palavra para o povo simples também. O livro de Salmos diz que a palavra de Deus é doce como o mel, dá sabedoria aos simples. Você não precisa de um curso de grego para entender as doutrinas das Escrituras. Então, infelizmente, a minha suspeita se confirmou. Ele era, de fato, um discípulo de Desmond Ford, infiltrado dentro da igreja, estava liderando a igreja, ele é um pastor aposentado, mas estava liderando o grupo. E ainda está, eu acho, liderando o grupo. E aí o povo está tão anestesiado, está tão indiferente, está morno, né, que acha que, né, tudo bem, é só importante é Jesus. Desde que fale de Jesus, que Jesus seja o centro do sermão, está tudo bem. Mas eu pergunto, o espírito de profecia, o espírito dos profetas que inspirou desde Moisés até João e nos nossos dias Ellen White, de onde que veio esse espírito? Esse não é o Espírito Santo, o espírito de profecia, o espírito de Cristo.
próprio livro de Apocalipse diz, essa revelação de Jesus Cristo que foi dada ao seu anjo para que passasse a João. Então nós temos que ficar com as nossas antenas ligadas. Porque existem sacerdotes no meio de Judá, no meio de Jerusalém, que continuam oferecendo incenso nos altos da cidade. Continuam queimando incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Mais duas coisinhas aqui eu queria chamar a atenção antes de nós encerrarmos. Olhe só no verso 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para ídolos. Veja que a sodomia, o grande problema que nós estamos tendo hoje na sociedade, as agendas esquerdistas, LGBT e os direitos, as pessoas hoje elas estão, e mesmo os cristãos, eu costumo dizer, as pessoas estão mais preocupadas com os seus direitos do que com os seus deveres. Enquanto que os cristãos, nós, deveríamos estar mais preocupados com os nossos deveres como cristão. Porque o cristão verdadeiro, ele nasce no reino de Cristo como um missionário, como um servo. Ele não é um revolucionário que fica, né, um ativista que fica buscando os seus direitos. Não, não. E a sodomia não é um problema de hoje. Não é um problema do nosso século aqui, do nosso tempo. Sodomia sempre existiu e ela estava dentro da igreja também. E Josias teve que lidar com essa situação. Veja que ele não atacou os sodomitas. E eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu digo sodomitas. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra de acordo com o livro de Judas? De acordo com o livro de Gênesis. Nós sabemos muito bem, né? E atrás da carne estranha. Né? A promiscuidade, né, a homossexualidade. É um problema que muitas pessoas têm. E muitas pessoas lutam com isso. Então veja que aqui ele não atacou as pessoas, ele atacou a casa. Ele atacou a estrutura, a falácia. Porque existe, infelizmente, dentro da igreja, muitos hoje que defendem e acobertam esse tipo de comportamento. E isso não é de hoje. Eu me lembro quando morava em Califórnia, que uma igreja aí na região de Loma Linda promoveu documentários e enfatizando e acobertando esse tipo de comportamento. E hoje me parece que eu não preciso pregar para vocês aqui, porque é muito claro o que está acontecendo no nosso mundo, na nossa sociedade. As crianças estão sendo está acontecendo uma lavagem cerebral na cabeça das crianças, especialmente as que estão indo para a escola, com toda a doutrinalização, né, as agendas, tudo isso. Tudo bem, eu entendo quando isso está lá fora no mundo. O que eu não entendo é como que esse mesmo pensamento pode viver dentro dos muros de Sião. Mas nós sabemos que não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que foi há de ser. Deus declara o fim desde o princípio. Por isso não há de nos surpreender que essas coisas haveriam de acontecer. E o último ponto aqui, no verso 10, que eu queria comentar com vocês, que diz que ele teve que lidar também com aqueles que... aí diz o verso 10, também profanou a Tofete, que está no meio do vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque, ou Moleque. Veja que os israelitas ofereciam as crianças, os filhos, a esse Deus, a esse ídolo, Moleque. Agora, você faz uma pesquisa aí nos escritos do Espírito de Profecia, e você vê o que ela compara Moleque nos nossos dias. Você vai encontrar duas coisas principais. Um é a moda, o Deus da moda, os costumes e a moda. E o outro, a falsa educação. Inclusive, uma das formas de Moloque, ou Moleque, era uma coruja.
Haviam outras formas. Uma das formas era uma coruja, que hoje é, talvez por coincidência, o símbolo da educação. Da falsa educação. Porque existe uma verdadeira educação. Então veja, como é que você acha, como é que você vai querer competir mandando o seu filho 5 dias por semana para a escola, das 8 da manhã até as 3 da tarde, na escola, 5 vezes por semana. E aí chega em casa tão cansado, faz as tarefas, já tem que dormir. Aí você acha que no sábado, 1 horinha de escola sabatina vai resolver o problema? Pode competir? Coloca na balança. E aí você se pergunta, mas por que meu filho se desviou? Por que meu filho é assim, tão rebelde? Eu acho que existe algo que morreu há muito tempo, que é o senso comum. Quando você olha o senso comum, você começa a se perguntar, puxa, mas, claro, olha só a influência que a escola exerce. Para você tentar anular, ou pelo menos equilibrar, nossa, você tem que ser culto de manhã, culto à noite, ativo na igreja, cantando, para tentar equilibrar, porque, olha, eu tenho uma filha pequena, jamais colocaria ela na escola. Graças a Deus ela tem uma professora em casa, a mãe dela. E o pai dela também um professor. Porque, irmãos, nós estamos formando os nossos filhos para o céu, não para a vida profissional. Nosso objetivo maior é ter eles conosco no céu. Para que essa reforma, amigos, possa ser bem sucedida, precisa haver um reavivamento. Não adianta você e eu tentar colocar isso em prática sem ser reavivados antes. E é isso que nós vamos ver semana que vem. A semana que vem não, amanhã. Amanhã nós vamos ver o que levou Josias a tomar essa atitude, esse fogo, como que nasceu esse fogo dentro dele, para que ele fosse assim tão bem sucedido nessas reformas. E veja que, você olha a história, o povo amava Josias. Ele fez todas essas reformas, e ele não estava preocupado com perseguição, com escárnio, ou com... Não, ele queria fazer a vontade de Deus. E colocando a vontade de Deus em prática, o povo, que estava talvez quieto, calado, começou a se manifestar. Começou a amar aquele rei. E eu digo para vocês, o resultado, ou um dos resultados dessa grande reforma, desse grande reavivamento que aconteceu na época de Josias, se manifestou, alguns anos depois, nas cortes do rei da Babilônia, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os pais desses jovens, eles participaram, com certeza. Se você olha a cronologia, você vê que os pais vivenciaram esse grande reavivamento e essa grande reforma. E aí você se pergunta, poxa, como é que Daniel foi tão forte, né? Conseguiu lá ficar de pé por aquilo que ele acreditava. Stand for what he believed. Em meio a decretos de morte e tudo mais. Da onde veio isso? Veio da educação, veio da experiência espiritual que os pais passaram para ele. Ele era um jovem. Era um jovem com todas as razões para se rebelar. Se fez um eunuco, se tornou um eunuco nas cortes de Nabucodonosor. Mas ao invés de se rebeliar, não. Ele se tornou um grande exemplo. E graças à vida de Daniel, o legado dele chega até os nossos dias. Hoje, nós estamos debruçados nos ombros de gigantes. E amanhã nós continuamos o nosso estudo. Bom, nós temos visto aqui, nesses 2 dias, um pouquinho sobre a história de Josias. E ontem nós vimos que não houve rei como Josias, nem antes nem depois. Josias foi um dos maiores reformadores de Israel, especificamente de Judá.
E as lições que nós encontramos e tiramos da história de Josias são valiosas, especialmente para aqueles que vivem nos últimos dias. Nós vimos que ontem ele fez uma grande reforma em Israel. E nós vimos também que o sucesso dessa reforma, ela foi dependente de um grande reavivamento que ocorreu antes dessa reforma. Eu digo para vocês que se não houvesse esse reavivamento, primeiro, a reforma, ou qualquer reforma que ele tentasse fazer, não teria sido bem sucedida como foi. Houveram outros reis no passado que tentaram reformar Israel, tirar os ídolos, tirar a idolatria do meio do povo, e que temporariamente até tiveram um sucesso, foram bem sucedidos, mas logo em seguida nós vemos os resultados destas reformas quando não há um revivamento. E o mesmo é verdade na nossa vida. Quando nós tentamos reformar os nossos hábitos, as nossas práticas, os nossos gostos, sem um reavivamento da nossa fé, da nossa vida espiritual, essas reformas elas não são duradouras. Isso eu digo por experiência própria, por ter visto muitas pessoas tentarem reformar a sua vida de acordo com as instruções da Bíblia, do Espírito de Profecia, por exemplo, e que for a season, como se diz, né, por um período de tempo, até conseguiram dar uma mudança, uma mudada, mas logo caíram nos caminhos antigos. E o problema daqueles que um dia conhecem a mensagem, conhecem a verdade e tentam reformar as suas vidas, né, baseado no conhecimento que têm, e acabam se desviando, geralmente o segundo estado é pior do que o estado que eles tinham muito antes de conhecer a mensagem. Se você olha, por exemplo, no livro de 2 Pedro, deixa eu ver se é 1 ou 2 Pedro. 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, olhe lá comigo, só para a gente estabelecer esse princípio, aqui ao fazermos essa breve recapitulação. Veja só, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, começando no verso 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. E aí depois no verso seguinte diz que é como o cachorro que vomita e depois vai comer o seu vômito, ou como a porca que se joga na lama, né? Então, muitas pessoas que conheceram a fé adventista, conheceram a verdade presente, conheceram a doutrina do santuário, o estado dos mortos, e esse conhecimento maravilhoso que Deus nos revelou nesses últimos dias, muitas dessas pessoas, tendo esse conhecimento, tentaram pelas suas, talvez, próprias forças, reformar os seus hábitos, reformar o seu caráter, sem esse reavivamento, e isso, o resultado não é bom. Não é bom, e aqui está em 2 Pedro a consequência daqueles que um dia conheceram a verdade e acabaram se desviando dela e voltando como o cachorro volta ao seu vômito, né? Isso aconteceu com Israel também, com a nação de Israel. Nós vemos várias vezes essa verdade sendo ilustrada. Mas enfim, o sucesso da reforma de Josias foi baseado no reavivamento que ocorreu antes dele começar a reformar. Como nós falamos ontem, a reforma, a verdadeira reforma, ela deve começar de dentro para fora. Na verdade, ela deve começar de forma individual. Aqui nós vemos ele reformando a nação de Israel, né? O templo do Senhor, a igreja de Deus. Só que se ele não tivesse reformado a sua vida primeiro, e se os sacerdotes, Ilquias e os outros líderes da época não tivessem reformado a sua vida primeiro, eles não poderiam ter sucesso nesse grande trabalho que foi exigido deles.
Então, olhem comigo, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 23, aonde que iniciou esse reavivamento? Nós lemos ontem também que um reavivamento é uma das nossas maiores necessidades. E que nós devemos buscar, eu vou ler novamente esse texto, porque é um texto muito importante. Diz assim que em Mensagens Escolhidas, página 121, volume 1, página 121, diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Então nós precisamos entender que a igreja de Deus, o povo de Deus, nós individualmente precisamos ser reavivados. E se nós necessitamos desse reavivamento, é porque espiritualmente talvez nós estejamos a desejar. Certos aspectos talvez da nossa vida espiritual estejam mortos ou mornos, como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, ela se acha rica, enriquecida e que não tem falta de nada, mas ela não conhece a sua verdadeira condição. Eu acho que a situação mais patética é você achar que está tudo bem, quando todos ao teu redor vêm e olham para você e vê que está tudo mal. Você está se auto-enganando, né? Acreditando na mentira e na falácia. Muito bem. Então, 2 Reis, capítulo 23. Notem o que acontece. Se eu pudesse algum voluntário ler para nós o verso 1 até o verso 3. 2 Reis, capítulo 23, verso 1 ao 3. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Muito bem. Então notem que eles encontraram um livro, o livro da lei. Na verdade, chamado Pentateuco, a lei de Moisés. E eles, ao ler as palavras do livro, eles perceberam o estado que eles estavam. Eles perceberam que eles haviam quebrado a aliança ali contida naquele livro. E notem que a Bíblia diz que eles eles acharam aquele livro. Dentro da igreja, dentro da casa, dentro do templo, eles encontraram aquele livro. Isso me faz pensar que o fato deles terem encontrado o livro é porque o livro havia se perdido. Talvez se perdeu na memória do povo a aliança que Deus tinha firmado com a nação. Talvez se perdeu na memória os preceitos, as leis que eles deviam seguir e respeitar. Talvez se perdeu na memória o espírito dos profetas que falaram, madrugando, se levantando e conduzindo o povo aos caminhos de Deus. E quantos de nós hoje também perdemos essas coisas? Não conhecemos mais aquilo que nos constituiu uma nação ou uma denominação. A história da Igreja Adventista, eu creio, e sempre falo isso, faz parte dos oráculos ou da história sagrada do povo de Deus. Não é à toa que hoje nós entendemos que a nação adventista, ou a denominação adventista, representa o Israel espiritual, o Israel moderno. Da mesma forma que Deus entra em aliança com o Israel antigo, Deus entrou em aliança com o povo adventista. Da mesma forma que eles receberam a lei, Deus restitui a lei. Da mesma forma que eles receberam a orientação sobre o santuário, Deus dá a orientação sobre o santuário. Leis de saúde no passado, leis de saúde no presente. Então notem que os paralelos são muitos. E da mesma forma que na época de Josias,
Os próprios sacerdotes, os próprios líderes se surpreenderam quando acharam o livro da lei dentro da casa de Deus, porque havia se perdido aquele conhecimento. A Bíblia diz em Jeremias 6,16: Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Notem que as veredas antigas já haviam se perdido na história de Josias. Por isso a surpresa, por isso a tristeza, quando eles perceberam que a razão que as nações, os estrangeiros, os gentios haviam estado dominando eles durante tanto tempo, começando com Manassés, o avô de Josias, que foi levado a cativeiro. Na verdade, antes mesmo, as 10 tribos do norte foram capturadas e levadas para a Síria. Tudo isso era resultado da transgressão da aliança. E quando você vai lá na lei de Moisés e você olha Levíticos capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28 e tantos outros trechos do Pentateuco, você percebe que haviam condições. Se o povo cumprisse a lei, andasse nos estatutos, obedecesse os mandamentos, confirmasse a aliança, então Deus colocaria eles como a cabeça e não a cauda. Eles emprestariam às nações e não tomariam emprestados. Eles seriam um exemplo, a luz do mundo que ilumina a terra com a glória de Deus. Porém, se eles quebrassem a aliança, se eles desrespeitassem os estatutos, violassem as leis, então a consequência também viria. E eles seriam espalhados pelas nações. Eles seriam postos como a cauda e não a cabeça. Eles teriam que tomar emprestado agora e não emprestar. Então notem que o desígnio e o plano de Deus para Israel era um. Mas esse desígnio, esse plano, ele dependia também da atitude que o povo iria tomar. Não é diferente conosco. Talvez você se pergunte, por que em tantas áreas hoje, ao invés de nós sermos a cabeça, estamos nós sendo a cauda? Talvez você se pergunte, por exemplo, eu vivi em Loma Linda por 10 anos. E nós, depois dos sábados e às vezes durante a semana, adorávamos ir e comer em restaurantes vegetarianos, comida vegetariana. E eu garanto para vocês que até os dias de hoje, eu já estou há 5 anos fora da Califórnia, mas eu tenho certeza que os melhores restaurantes ainda estão nas mãos dos gentios. Eu me lembro, nós íamos a San Diego comer comida maravilhosa, mas aí você entrava no recinto, era uma estátua do Buda, era os seus, os ídolos. Você comeu uma comida asiática, deliciosa, vegetariana e tal, nas mãos desses espiritualistas. Quando nós deveríamos estar liderando esse movimento? São os gentios. Então são situações semelhantes ainda nos nossos dias. Por quê? Porque nós somos Israel moderno. Nós somos o cumprimento dessa profecia. Nós somos a sombra de Israel. E nós temos que, aqui no fim dos dias, aprender com os erros de Israel. Mas me parece que nem isso nós estamos aprendendo. Por quê? Porque muitas vezes o livro da lei foi perdido dentro da própria igreja. Como se o Ilquias se surpreendesse ao achar, nossa, olha só, a lei, por isso que nós estamos nessa condição. Eu acho que a primeira coisa que deve acontecer para você se curar de um problema é você reconhecer aquele problema. Se você não reconhece a tua situação, imagine você estar com uma doença. Se você tem aquele espírito de denial, né? Você está ignorando aquela condição, você jamais vai conseguir a cura. Você precisa compreender. Eu acho que esse é o primeiro passo. E foi justamente isso que Josias e aquela geração experimentou. Eles conseguiram compreender a condição que eles estavam. Olhe só no capítulo 22, o que acontece com Ilquias. Depois você pode ler o contexto. Mas veja só o que acontece
aqui no capítulo 22, no verso 11. A Bíblia diz em 2 Reis 22, 11: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Que experiência que Josias passa. Vocês sabem que no antigo Israel era costume rasgar suas vestes no momento de luto, no momento de dor, de sofrimento, de indignação. E aqui Josias passa por essa experiência. Ele reconhece que toda aquela maldição que caiu sobre o avô dele, Manassés, e Manassés foi o pior rei de Judá. Acho que todos nós podemos concordar com isso, porque em Israel todos os reis de Israel, a propósito, foram ruins, terríveis. Mas no Reino do Sul, alguns reis foram reis bons que andaram nos caminhos de Deus. Mas o pior deles, o pior rei de Judá foi Manassés. E apesar dele ter ido a cativeiro, foi à Síria, ficou preso, a Bíblia fala que ele orou a Deus e Deus escutou a oração de Manassés e restituiu ele a Judá. Jeremias diz que foi por causa dos pecados de Manassés que o templo foi destruído, que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. E esse rei era o avô de Josias. Então Josias ele estava dentro desse contexto. Nós temos que entender a idolatria, como nós vimos ontem, né? Os próprios sacerdotes queimando incenso a Baal, ao sol, adoração ao sol, à lua, às estrelas, oferecendo alimentos e várias situações nos vasos que foram construídos aos ídolos e a Baal. E tantas outras coisas que nós vimos, as mulheres oferecendo os seus filhos a Moleque. Veja só, e nós fizemos aplicações e trouxemos para os nossos dias tudo isso que Josias começou a reformar. Então Josias, aqui está o primeiro passo do reavivamento, é você reconhecer a tua condição morta espiritual, a nossa condição laodiceana. Nós precisamos ser reavivados, assim como Israel, na época de Josias, também precisava desse chacoalhão, desse reavivamento. Então, notem que Josias, ele não é o único que reconhece essa situação, essa condição. Existiram outros também no passado, que reconheceram a condição da igreja, que alguns reconheceram que a condição da igreja estava diretamente ligada à experiência que o povo teve, ou à rebelião que o povo entrou. Um desses profetas foi o próprio profeta Daniel. Daniel, ele compreendeu que a razão do cativeiro, a razão do exílio, foi justamente porque eles quebraram a aliança escrita na lei de Moisés. Abram comigo no livro de Daniel, capítulo 9. Deixa eu mostrar para vocês isso. Daniel, capítulo 9. E ontem nós falamos que uma das razões, provavelmente, que Daniel foi um fiel escudeiro, um fiel servo de Deus, num tempo de crise, foi por causa dos seus pais e da educação que Daniel recebeu nos seus tenros anos, nos seus primeiros anos. E nós vimos que pela cronologia, os pais de Daniel certamente vivenciaram esse reavivamento e reforma na época de Josias. Então vejam como as coisas estão conectadas aqui. A forma que você educa os teus filhos talvez tenha um impacto eterno, como aconteceu com Daniel. Talvez os pais de Daniel jamais imaginavam o impacto que esse menino teria na história da humanidade. Notem Daniel capítulo 9, por uma questão de tempo, aqui é a oração de Daniel, né? Todos nós somos familiarizados com essa oração. Mas veja a partir do verso 11, como ele reconhece a condição, ele confessa o seu pecado, o pecado do povo. E aí no verso 11 ele diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei,
desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Então veja, ele reconhece a situação. Temos nós humildade espiritual suficiente para reconhecer a nossa condição? Ou será que nós temos esse orgulho espiritual? Esse orgulho laodiceano? Não temos falta de nada. Somos ricos e enriquecidos. Abastados. Então veja, são considerações interessantes. Uma outra pessoa que reconheceu também essa situação foi Neemias. E Neemias, ele vive depois de Daniel, já no tempo dos persas, e nós sabemos o grande trabalho, a grande obra que Neemias fez em reparar os muros de Jerusalém, depois da reconstrução da cidade do templo. E note o que Jeremias reconhece no capítulo 1. Neemias, capítulo 1, abram comigo. No capítulo 1. E se alguém pudesse ler para nós o verso 7 até o verso 10. Neemias 1, verso 7 até o verso 10. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, e eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Obrigado, irmã. Tá ótimo. Né? Tá bom. Então notem, se você tem uma referência na margem da sua Bíblia, você vê que essa é uma citação direta de Levíticos 26, de Deuteronômio 28, onde Moisés coloca essas condições. As bênçãos e as maldições. Bênçãos se vocês cumprirem a aliança, se vocês obedecerem os estatutos. Maldições, caso contrário. Neemias, ele se engajou numa obra que nós, como adventistas, também somos chamados a fazer. Neemias, ele reparou os muros, certo? E por várias vezes a Bíblia compara os muros com a lei de Deus. E um dos grandes objetivos ou missões do adventismo nos últimos dias é reparar a lei de Deus, reparar a brecha causada na lei de Deus. Abram comigo em Isaías 58. Todos nós sabemos disso. Isaías capítulo 58. Talvez muitos já tenham esse verso até memorizado. Isaías 58. Se alguém puder ler para nós o verso 12 e 13, exato. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que os país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Muito bem. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Amém. Então o nosso trabalho está aqui. Talvez o capítulo 58 do livro de Isaías é o capítulo mais comentado no Espírito de Profecia. Ou um dos, talvez, porque aqui está a missão do Adventismo. E parte dessa missão é restaurar as veredas antigas, restaurar a lei de Deus, restaurar o sábado, o santuário, o estado dos mortos, e todas essas doutrinas e mensagens importantes para os últimos dias. Então, o primeiro passo é você reconhecer a tua condição. É eu reconhecer a minha condição. E existe um capítulo no livro de Ezequiel que mostra justamente a condição espiritual do povo de Israel. E ao mostrar essa condição espiritual, Deus dá a resposta ou o remédio, a solução a essa condição. Abram comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. E ali você vai encontrar uma visão que Ezequiel tem de um vale cheio de ossos. Esses ossos, eles estavam sequíssimos. E eu pergunto para ti, para você, nessa noite, para que o osso fique seco, é porque a carcaça teve que estar ali por bastante tempo. Talvez nesse calor do Texas aqui, de 42, 43 graus, não precisa tanto tempo assim. Em pouco tempo, talvez já seque a carcaça. E os abutres vêm e comem, né? Mas os ossos aqui, nesse vale, estavam sequíssimos. Ou seja, a condição de morte espiritual já era bastante grande por bastante tempo. Quem representam esses ossos secos? Veja o verso 11 do capítulo. Verso 11 diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então esses ossos secos, essa condição espiritual não está representando os babilônicos, os filisteus, os egípcios, não. É uma representação do povo de Deus, da casa de Israel. E aí você traz para os nossos dias, o Israel espiritual está nessa condição. Mas Deus jamais apresenta uma condição como ele apresenta na carta aos Laodiceanos. A condição da igreja morna, né, uma condição patética, sem dar a solução. Qual é a solução lá em Apocalipse 13? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. A verdadeira riqueza, aquela fé inabalável que é provada pelo fogo, assim como o fogo é purificado na fornalha, essa fé também purificada. Vestimentas brancas para que cubra a vergonha da tua nudez. Que solução é essa? É as vestes da justiça de Cristo sobre nós. Porque as nossas vestes são como trapos de imundícia, a nossa justiça própria como trapos de imundície. Precisamos nos cobrir da justiça de Cristo. E colírio para os teus olhos, para que vejas, para que tenhas discernimento espiritual. Para que os teus olhos se abram à muito firme palavra dos profetas, a qual devemos fazer bem, estar atentos, assim como uma luz que ilumina num lugar escuro, até que a estrela d'alva amanheça em vossos corações. Notem que muitos de nós entendemos que o fato de nós termos profecias, e importantes profecias nas Escrituras, isso simplesmente é um exercício intelectual, né? É uma forma que Deus usa para que a nossa fé talvez se fortaleça, sabendo que as coisas aconteceram no passado e vão certamente acontecer no futuro, como foi predito. Só que
o estudo da muito firme palavra dos profetas, existe aí um propósito moral em estudar as profecias. E nesse verso, em 2 Pedro 1,19, nos fala do princípio moral de você estudar as profecias. O princípio moral está em que a estrela d'alva, quem é a estrela d'alva? A estrela da manhã. Apocalipse 22 diz que Jesus Cristo é a estrela d'alva. A estrela d'alva amanheça ou renasça nos vossos corações. Então, e hoje de manhã nós falávamos na escola sabatina sobre o mistério de Deus, né? Não sei se vocês estão estudando Efésios também, mas parte do mistério de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é uma parte do mistério de Deus, que já está se cumprindo a propósito. Como que nós podemos formar Cristo em nós? Como que isso vem a ser uma realidade? Bom, Jesus mesmo disse que nós temos que comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Comer a carne e beber o seu sangue, ou comer aquele maná que vem do céu, que é doce como mel, e beber o seu sangue. Nós temos que ingerir a Cristo espiritualmente, não literalmente, como alguns cristãos creem, mas nós comermos da palavra, comermos daquele livro que é doce como mel, cheio de conhecimento e sabedoria, é uma maneira de que Cristo comece a se formar dentro do nosso coração. É uma maneira que Cristo tome o assento do nosso coração, o trono do nosso coração. Então existe um propósito moral em nós estudarmos as profecias. Na verdade, quando você vai em Ezequiel capítulo 37, a solução do reavivamento espiritual desse vale de ossos secos é justamente o estudo das profecias. Notem no verso 4, depois você pode ler com tempo o capítulo, mas Deus diz a Ezequiel: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então notem, para que os ossos possam se ajuntar, que os nervos, a carne, a pele comece a reavivar esse vale, era necessário a muito firme palavra do profeta. Profetiza sobre esses ossos. Verso 7, novamente. E profetizei como se me deu ordem. E aí ele diz que houve um rebuliço e tudo isso aconteceu. E aí, no verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E aí no verso 9, uma nova ordem. Profetiza novamente. E aí pela segunda vez ele profetiza. E os ossos então se levantam, vivos, vivificados, como um grande exército. Notem que a história da nossa igreja, a história do movimento adventista, ela é fundamentalmente baseada nas profecias. E eu costumo dizer que a Bíblia inteira é uma grande profecia. Do Gênesis ao Apocalipse, incluindo os livros históricos, os livros poéticos. O livro de Cantares, por exemplo, é uma profecia do começo ao fim. O livro de Salmos é repleto de profecias. A Bíblia inteira é um livro profético. E ao nós comermos a carne do Filho de Deus, ao comermos esse livro que é doce em nossa boca, então nós seremos reavivados. Agora, existem 2 livros específicos que são comparados ao mel. Na verdade, é um livro, mas nós sabemos, nos foi dito que ele é o mesmo livro. Notem só o que o Espírito de Profecia nos fala. No livro Testemunhos para Ministros, página 114. Quando os livros de Daniel e Apocalipse, e antes desse parágrafo, você pode ler o capítulo 3, ela diz que os livros de Daniel e Apocalipse são o mesmo livro. Um é uma profecia e o outro é uma revelação.
Quando esses livros, o livro de Daniel e o Apocalipse, forem bem compreendidos, terão os crentes, eu e você, uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Você quer formar um caráter, semelhança de Cristo? Você quer ter uma experiência inteiramente diferente? Você quer receber a visão dos portais dos céus abertos, onde seres santos ali desfrutam a companhia de Deus dia e noite? Você quer entender o tipo de caráter que você e eu devemos ter antes de nós irmos para as mansões celestiais? Então nós temos que estudar, nós temos que compreender o que esses livros significam para nós. Isso é de suma importância. É a condição para que aqueles ossos se ergam e se tornem um grande exército. E foi justamente isso que Josias e os seus associados compreenderam naquele tempo. Compreenderam as profecias que Moisés tinha predito. Compreenderam os acontecimentos que ocorreram com o povo, a condição do povo, e decidiram buscar a Deus de todo o coração, rasgaram as suas vestes, reconheceram a sua condição e foram reavivados. E aí então começa a reforma. Primeiro o reavivamento, depois a reforma. Como você vai reformar alguém que está morto? É um trabalho em vão. Você precisa do reavivamento antes e depois a reforma. Existe muito mais a ser falado sobre a história de Josias, mas eu queria acabar com o seguinte pensamento. Eu não sabia que vocês estão a ponto de reformar a igreja que vocês adquiriram aí em Riverside. Vocês vão passar por um processo de reforma. E o interessante é que Josias e Ilquias o sacerdote encontrou o livro da lei justamente num tempo de reforma. Eles decidiram reformar, reparar a casa de Deus. E foi isso, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. E nós temos que viver em ordem, seja na igreja, seja no nosso lar, seja com o nosso próprio corpo. Temos que cumprir a ordem divina estabelecida. Seja na nossa saúde, colocando em prática as leis naturais, seja com o nosso semelhante, colocando em prática as leis morais, com a nossa família, com a nossa igreja. Deus é um Deus de ordem. E foi nesse processo de reparação, de reforma, que eles encontraram o livro da lei. E foi a faísca necessária para todo esse processo de reavivamento e de reforma. Que Deus nos ajude, amigos, irmãos, a realmente experimentar isso na nossa vida pessoal. Porque a igreja é uma extensão da família, e a família é uma extensão de cada indivíduo que compõe a família. Nós temos que entender isso. Se nós queremos cumprir o papel que Deus nos concedeu de ser a luz do mundo, de iluminar o mundo com a glória de Deus, com o caráter de Cristo, então precisamos passar por esse processo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê uma boa semana e nos ajude a entender a importância desse trabalho e dessa missão.